pecado, Senhor. Amém. E nós possamos tocar na Tua palavra com realidade e com o coração contrito e quebrantado, Senhor. Porque para onde iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor? Amém. Não temos para onde ir, Senhor, porque o Senhor é o lugar seguro. Oh, Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escondeu em Ti. E queremos estar escondido cada vez mais em Ti, Senhor. Muito bem. Nos ajuda, Senhor, em meio a esse mundo perverso, Senhor. Esse mundo que nos oprime a cada dia, Senhor, cada vez mais. É verdade. Oh, Senhor, continue nos guardando, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, porque sabemos que os dias são maus. É verdade. Oh, Senhor, como o amor de muitos tem se esfriado, Senhor. Como muitos têm se apostatado da Tua palavra, Senhor. Têm se preocupado mais com as suas próprias casas do que com a sua casa, Senhor. Por isso nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a não desfalecer na fé, Senhor. Amém, Senhor. Nos ajuda a guardar e permanecer nela, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Oh, Senhor, queremos ser testemunhas Tuas aqui na terra, Senhor. Amém. Para que a luz do Senhor possa brilhar, Senhor. Para aqueles que estão carentes da Tua luz, Senhor. Aqueles que carecem de olhar para Ti, Senhor. Que o Senhor possa encontrar em nós esse lugar, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Enche-nos de Ti mesmo. Porque Tu és o pão da vida, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é nosso alimento. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado, Senhor. É verdade, Senhor. Sim, mais uma Senhor. Como podemos te agradecer, Senhor? Como podemos ser grato a Ti, Senhor? Porque o Senhor tem derramado da Tua unção sobre nós. Oh, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor tem guardado as nossas casas, as nossas famílias. Sim, obrigado, Pai. Nós Te louvamos, Senhor. Porque Tu sabes que não temos condição alguma, Senhor. Tu sabes como somos pecadores e miseráveis, Senhor. É verdade. Como somos infiéis a Ti, Senhor. O Senhor tem misericórdia. Como carecemos da Tua infinita misericórdia, da Tua infinita graça, Senhor. Nos ajuda, Senhor Jesus. Obrigado porque Tu não desiste de nós. Obrigado porque o Teu amor, Senhor, o Teu amor nos preenche. Oh, Senhor Jesus. Somos gratos a Ti, Senhor. Por isso abre a porta da Tua palavra. Dê graça, Senhor, ao Rafael. E nós, Senhor, que vamos ouvir, Senhor, nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Oh, Senhor. Somos gratos a Ti. Espírito Santo, Salmo de número 92. E um cântico para o dia de sábado. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante as noites a Tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com solenidade da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os Teus feitos. As obras das Tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Quão grandes, Senhor, são as Tuas obras.
os teus pensamentos, que profundos. O iníquo não compreende, e o estulto não percebe isto. Que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém. Acho interessante assim que no começo a oração e intercessão estava bem ligado a esse tipo de salmo, né? Que é um salmo de gratidão, né? Tantas lutas, tanta batalha, tantas angústias que nós lemos nas páginas anteriores, e ele dá uma parada aqui, né? Acho que é aquela parada que às vezes o Espírito Santo faz a gente refletir e chegar à conclusão como é bom render graças ao Senhor, né? Que às vezes as dificuldades, as lutas, a correria, o ritmo de vida impresso, eles são às vezes uma boa arma para tentar de alguma forma arrancar nossa gratidão, né? Porque para ser grato tem que parar, tem que observar, tem que contemplar o Senhor, contemplar as suas obras, né? E quando a gente não tem tempo para parar e olhar para o Senhor e, né, contemplar o que o Senhor tem feito, é difícil. A gente anda preocupado hoje com amanhã, né? E amanhã eu estou preocupado com depois de amanhã, né? E realmente assim é duro reconhecer isso, mas como esse sistema, nesse sentido, é bem bolado, né? Se eu posso dizer assim, adamicamente falando, né? Não gostaria de reconhecer isso, mas é uma realidade. Ele foi feito e ele é compatível realmente com Adão, né? Ele é assim... O Adão não tem como ele não amar esse sistema. Não tem como ele não amar tudo isso. Isso é feito para ele, isso é feito para atender as demandas dele, né? Que olha para ele, que vive em função dele, né? Que quer para ele. Então, assim, hoje eu encontrei com um rapaz assim, retornando do centro, que estava retornando para o Senhor essa semana, e ele com aquele primeiro amor de que retornado, agora eu quero estar com o Senhor e não quero, né, saber de outra coisa, eu quero é o Senhor na minha vida, estou pedindo misericórdia ao Senhor para eu continuar olhando para Ele, né, aquela alegria, né, e naquele compartilhar ali, entendendo como realmente as coisas pequenas do dia a dia são usadas para tentar realmente fazer com que os nossos olhos assim, não olhem para o Senhor, né? Quando olhe para a gente suplicar alguma coisa, clamar alguma coisa para que a gente possa sobreviver nesse sistema, né? Então, assim, me chamou muita atenção essa pausa do salmista, né? Essa parada, né? De olhar para o Senhor e
como é bom anunciar de manhã. Algumas versões dizem a tua misericórdia, outras anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Ou seja, ficar pensando no amor de Deus, né? Poxa, aquilo foi o amor de Deus na minha vida, né? Na vida daquele irmão. Poxa, eu ouvi a notícia de um irmão, olha que Deus está trabalhando, coisa bonita, né? A fidelidade do Senhor, né? Aí no compartilhar com esse rapaz, eu falei assim, pô, filho, a misericórdia do Senhor é grande. Aí o olho dele encheu de lágrimas, tipo assim, não dá nem para falar. E aquilo ser real, né? Vai ser uma realidade, fazer parte da nossa conversa, como as outras coisas fazem parte no dia a dia, né? Preocupação e tudo, normalmente acaba tomando conta das coisas que a gente fala e da nossa mente mesmo, né? E ele diz assim, tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria, né? Então alguém que está olhando assim para aquilo que Deus está fazendo, não para ele em si, individualmente, né? Mas porque Deus tem feito no seu eterno propósito, né? Parar e olhar e falar assim, pô, Deus não está parado, né? O pai e o filho estão trabalhando até hoje, confiando no Senhor, se alegrando, né? O ver Deus trabalhar, né, no seu eterno propósito, traz uma alegria para aquele que parou e está olhando para o trabalhar do Senhor, né? Na vida individual, na vida de todos, né? Então isso é uma coisa completamente oposta àquele sentimento de depressão, né? Que muitas vezes está ligado a olhar para si mesmo, né? Olha para si, olha para a sua própria condição, olha para onde está, olha para o que está acontecendo, e com isso fica paralisado nesse olhar para o próprio Adão, né? E olhar para Adão, enquanto olhar para a mão do Senhor traz alegria, olhar para Adão traz tristeza, né? Ainda que nos consuma fazer isso, a gente é inclinado a uma luta muito grande para a gente, assim, muito terrível, mas a gente olha e se preocupa e acha que aquilo vai ser de alguma forma útil, aquela preocupação. No fim a gente descobre que não é cíclico, ela nunca para, o intuito dela é só chamar a atenção para si mesmo, né? Enquanto o salmista deixa uma pista aqui interessante, que olhar para o Senhor, né, leva a gente a cantar de alegria. Então faz sentido aquelas palavras de Jesus, né? Tipo assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Vinde a mim, vinde até mim, né? Se chegue a mim, não é uma fórmula, não é uma mágica, não é um 3 passos para, né? Venha, né? Esteja comigo, ande comigo, né? E o andar comigo, o seu fardo vai ser leve, né? Vai ser melhor, você vai dormir. Que preço tem a paz, né? Que preço tem aquela alegria do espírito, né? Profunda, não tem preço, né? A gente associa muito isso às circunstâncias, né? Não o poder de Deus, né? Às vezes ela Pode estar no inferno, mas está rindo, dormindo, alegre, coração grato, né? Porque é uma paz que excede todo entendimento, não tem Amém. razão. O outro dia, você está com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, mas o teu coração está alegre ali no Senhor. É uma realidade difícil, né? Porque a paz que eu dou não é como o mundo dá, né? Então, assim, é uma coisa diferente, né? E o mundo não compreende. Quando a pessoa, como estava sendo compartilhado, recebe esse Senhor, né? Ele recebe o príncipe da paz, né? O Deus forte. Então, assim, a paz que ele não tinha, ele passa a desfrutar, que agora ele foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, né? Então ele passa a usufruir de uma força que não vem dele, né? De uma renovação de força que não vem dele, né? E é muito bonito perceber a própria pessoa discernindo isso, né? E às vezes eu olho para mim mesmo depois de uma caminhada e vejo que às vezes, se não tiver vigilante, eu abro mão dessa força do Senhor para tentar caminhar algumas vezes na minha força e ficar cansado, né? É um exercício, uma disciplina espiritual que não tem fim, né?
não é o tempo, não é o momento, é estar assim, é uma dependência de todos os dias, constante, daquele estado infantil de criança mesmo, né? No Senhor, de que essa força vem dele, essa alegria vem dele, essa paz vem dele, né? E o salmista parece que para aqui, não significa que a vida dele está um mar de rosas, né? Até porque normalmente, né, não estava. Não estava. No momento aqui, para a pessoa que, né, acha que esse salmo aqui é o momento que ele está agradecendo porque está tudo bem. Não, a questão é que porque ele olhou para o Senhor. Não é que a vida está boa. Porque, né, tem aquela expressão que você ouve assim, não, quer agradecer quando está tudo bem é mole, mas quando está tudo bem? Não tem quando está tudo bem. Não tem. A pessoa não, mas é porque a gente tem muito a visão da esfera natural, né? A gente acha que está tudo bem é quando as contas estão pagas, está tudo... Saúde, não tem ninguém doente. Mas o irmão que tem uma determinada posição com o Senhor, automaticamente a vida dele vai ter essa ordem, ele não vai ter esses problemas naturais, mas por causa da realidade dele, ele vai ter um ataque, e ele está sob uma batalha muito maior do que aquela natural ali. É verdade. Entende? Eu conheço irmãos que, a gente não vai falar o nome porque, né, não tem necessidade, mas que o irmão, assim, é a vida dele. Mas, irmão, o ataque que o irmão vive, se ele não tiver no Senhor... É verdade. Porque o peso de responsabilidade que está sobre o ombro do irmão, porque é um irmão que tem uma responsabilidade, é muito grande. E a gente não sente isso, porque a gente ainda está numa esfera, ainda brigando com o nosso irmão por causa do chocalho. O chocalho é meu, não, o chocalho do meu irmão é mais, né? É igual hoje. Hoje a gente vê o Samuel e a Débora brigando por causa de brinquedo. Mas o que está sobre teus ombros é coisa de brinquedo? É o que? É a responsabilidade. O problema hoje para eles é muito grande, porque o pai não deixou o Samuel pegar o brinquedo da Débora para brincar. Mas isso daí você resolve mole, mas porque você adquiriu uma responsabilidade. Mas qual é o problema maior? Da Débora e do Samuel? O chocalho ou o que você tem? O que a gente tem como pai? Então, assim, aqueles irmãos que estão numa outra realidade, igual o irmão aqui, ele não é que ele não tenha problema. Provavelmente ele viu isso aqui porque tem uma pressão. Porque a gente é pressionado. É uma pressão muito grande, irmão. Você não tem noção. A gente caminhou com alguns irmãos numa situação, rapaz, a pressão é muito grande. Coluna mesmo. É muito grande, irmão. A gente não tem noção. Aí eu entendo por que essas pessoas fazem obras faraônicas de templos chamados igrejas, aí bonitos e belos, grandes. Você consegue entender, sabe por quê? Para ele poder apalpar e ter alguma segurança. Justamente. Por causa, você está entendendo? Porque ele se segura naquilo ali. Por que o homem faz? É porque a força dele está naqueles monumentos. Porque ele não consegue se apoiar no Senhor, ele não tem essa clareza. Chamamos o espírito de Faraó. Entende? Por que construiu? Por que Babilônia construiu aquele poder ostentoso? Por causa que o homem precisa se segurar em alguma coisa. Agora, quando o homem só tem o Senhor para se segurar, ele precisa olhar para o Senhor. Não tem jeito. Ele não tem jeito. Porque quando você realmente vai para o campo com esses irmãos que só se seguram no Senhor, eu, pelo menos, tive a experiência de experimentar um vácuo, um buraco. Eu falei, calma aí, o que eu estou vendo? Você não tem nada para se segurar. Então, se você começa a olhar para o Senhor, aí realmente você só enche isso aqui, ó. Porque você sabe que tudo está sustentado pela palavra do seu poder. Entende? Você sabe que tudo está sendo sustentado pela palavra do poder do Senhor. Não é por nada, irmão, não é por nenhum monumento, não é por nada, não é por grandes, sabe? É tudo sendo sustentado pela palavra do seu poder. Irmão, e o peso é muito grande, é gigante, muita pressão. É pressão, é aquela eu gosto muito quando o Rafa fala que todo mundo quer ser profeta, né? Mas não quer vazar.
o que os profetas passam, né? Ser profeta é fácil. Quem passar pelo que o profeta passa? Quer sentir o peso que tem no ombro dele? Ninguém quer. Entende? Não. Agora, é algo porque o irmão também tem uma visão dessa aqui, né? Tem até um cântico, não sei se os irmãos já ouviram um cântico desse. Tem um cântico do Salmo 92, já ouviu? Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores. É um cântico muito bonito. Com instrumento. Nem sabia que era esse salmo. Quando leu, eu lembrei do cântico. Que era uma prática dos irmãos, acho que há uns 20 anos, era em 80 e pouco. Cantar os salmos, né? Que é a palavra, né? Era algo muito prático, né? Com os irmãos. O 5 ele continua assim, você vê que ele continua contemplando, né? A gente leu até no outro salmo, né? Contemplaram a ele e foram iluminados, né? O fato de olhar para o Senhor realmente é um divisor de águas na nossa vida. Aprender a olhar para o Senhor, né? Fechou, né? Não é tão simples assim. Pedro também deu uma... Todo discípulo tem aquela demorada assim de... Tu só pega no tranco. De olhar para o Senhor. É difícil você olhar e não ver, assim, não querer olhar para o chão que você está pisando, para a água, nada, ficar só com uma postura de... que é uma postura de confiança. Ele, como são profundos os teus propósitos, né? Para mim dá uma ideia assim de um irmão que não é superficial, né? Que está tentando ir para o fundo da lagoa, né? Fundo do mar, como Ezequiel, do rio, né? Que não, simplesmente não basta estar só nos tornozelos, né? Ele quer passar dos joelhos, quer passar do lombo, até perder o controle e os pés dele não estarem tocando mais o chão, né? É a sensação total de insegurança. Quando você não tem mais o pé tocando no chão, né? Você está simplesmente ali numa dispensação real, né? Como o Pablo contou a experiência com os irmãos no campo, uma coisa bem real mesmo. E às vezes as pessoas pedem se eu quero estar, né? Eu me encho, eu faz isso e faz aquilo, e às vezes a pessoa está clamando aquilo, mas não tem compreensão que aquilo vai levar ela, se for uma coisa sincera, vai levar ela a uma posição total de insegurança adâmica, né? De que ela vai para o profundo do rio mesmo, ali não tem como. Tirou, mas vai nadar, né? Um rio caudaloso, né? E a ideia que passa quando ele analisa como são profundos os teus propósitos é porque se ele não parasse tempo, legal, o propósito de Deus tremendo, né? Deus tem uma obra e tal. Mas para ele chegar à conclusão que o propósito é profundo, é que ele começou a olhar e falou, meu Deus, mas caramba, o Senhor preparou isso antes da fundação do mundo, e isso, e aí ele vai mergulhando nesse propósito, nesse plano eterno do Senhor. Ele vai realmente ali cavando, até que aparece água no fundo, como alguém que cava um poço, né? E até que a mão dele passa uma hora e a água brota do solo, né? E tem uma água diferente para beber, né? Que não é aquela água que tem contato com, né? Aquela água pura que está ali debaixo, que está vindo, né? Então ele é alguém que se deleita no Senhor, eu entendo dessa forma também, né? Alguém que se deleita, alguém que mergulha junto, que nada junto. E ele diz, engraçado, que o insensato não entende e o tolo não vê. Então não adianta tentar trazer o insensato e o tolo. O insensato é aquele que não tem sensatez, não tem o bom siso. Não adianta, ele não vai ver essa obra. Ele não vai ver o trabalhar do Senhor nesse propósito eterno, a não ser que ele deixe a sua insensatez ou deixe a sua tolice ou a sua própria sabedoria humana, se assim a gente pode falar, né? Então, assim, é interessante que é grandioso, é majestoso, é esplendoroso, mas como Jesus falou, está descortinado apenas para os humildes de coração. Graças te dou, ó Pai, porque revelaste essas coisas aos pequeninos e não aos grandes desse mundo.
Olha que interessante, como uma coisa grande pode não ser vista por alguém que é grande, né? Como é que o Senhor descortina aquilo que é grande e esplendoroso para quem Ele quer. E lhe aprouve descortinar para os humildes de coração pequenino, para o vermezinho de Jacó, né? E assim Ele consegue, né, pegar o sábio na sua própria sabedoria, né, e o grande, né, na sua própria força, né? E a gente conclui que no final só o Senhor é Deus mesmo, né? É Ele, né? Não é... Eu lembro quando você fala isso, eu lembro muito uma vez quando a gente foi para aquele encontro de casais, lá em 2008, né? Que até o Xande... Aí você falou assim, aquilo ali, até essa semana me lembrou muito, porque tem alguns contextos que tá ocorrendo assim no meio dos irmãos, né? Aí você vê que realmente, você falou assim, o Senhor ele consegue suprir o coração de cada um, né, Rafa? Tu lembra que você falou isso? O cara que tá indo para buscar, tá obstinado querendo buscar uma palavra de vitória para a vida dele, né? Aquela vitória pessoal, aquela coisa, o Senhor supre. Ele é soberano. O cara que está indo obstinado para buscar sua bênção, o Senhor também supre, porque Ele é soberano. Agora, o cara que está indo buscar o Senhor mesmo, porque ele ama o Senhor, ele é suprido. Ele encontra o Senhor. Ele encontra o Senhor. Então, assim, você vê como está ligado à questão mesmo da obstinação do coração da pessoa, né? O que a pessoa quiser, ela vai encontrar. Se ela está querendo encontrar a solução para os seus problemas, o Senhor até dá a solução para os problemas dela. Mas o Senhor não quer, a verdade, o Senhor não quer solucionar nossos problemas. O Senhor quer que a gente encontre Ele. O Senhor quer que a gente o veja, né? E olhe para Ele. Então, é muito ligado a isso. Então, o que você vê é o caminho. Você vê isso nitidamente no meio hoje da cristandade. O que cada um está buscando, está obtendo, porque Ele é soberano. Porque são, eu gosto muito da expressão que o irmão Billy fala, que ele fala assim, que são as leis universais de Deus. Dar-se, dar-se-vos-á. Por que o cara que ajuda muitas pessoas, ele é muito abençoado? E às vezes ele nem conhece a palavra de Deus. Porque é uma lei universal de Deus. Às vezes a gente é religioso, acha que o cara tá... Isso aqui. Não, é uma lei universal. Deus emana. A soberania dele, ninguém mexe, é imutável. A soberania do Senhor. Ele não vai perder sua soberania, porque a gente tem muito aquele contexto assim, não, esse cara aqui não está merecendo, eu não vou dar não. O Senhor não é igual a gente. Não tem questão de merecer ou não merecer. Tocou num princípio, numa lei universal do Senhor, Ele vai emanar, porque Ele é soberano. Ele vai emanar, Ele é soberano, sua soberania. Agora, o problema é que com isso, as pessoas são supridas por isso, mas não conhecem verdadeiramente a vida. Que é o que está lá em João, 1 João, primeira epístola de João. Se eu só ler, porque claro, é um claro. texto que está muito assim, falando, que o irmão leu ontem até lá na reunião, aqui, 1 João. É que não me pegou, não. Deixa eu ver aqui qual é o texto. Porque, rapaz, acho que é 3. Aquele que fala da unção, tu lembra? Aqui. Achou? A partir do verso 1 João 2. Tem alguém? 1 João 2, verso 25. Leia. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Ele fala dos anticristos. Não é isso que a gente está falando aqui. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é a verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Amém.
Filhinho, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos e envergonhados na sua vinda. Então, assim, Interessante, né? Ele diz assim, ó, versículo 20. E vós possuís a unção que vem do santo, e o tendes conhecimento. Não vos escrevis porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis. Porque a mentira alguma jamais procede da verdade. Os irmãos, aqueles que têm a unção, sabem. Porque ele sabe, tá vendo? Vocês, eu achei muito interessante o irmão Sérgio falando, tá até já lá no site eu botei porque a palavra foi muito impactante. Principalmente por causa que é acerca da vida, dessa unção. Porque o irmão que está focado na unção, ele não vai se perder. Ele não se perde, ele vai permanecer. Agora, aqueles que estão focados em outras coisas, irmão, ele vai se perder, porque não tem como permanecer. Ele vai entrar por esses interesses que estão no coração dele subliminar. Porque o irmão que está focado na vida do Senhor, ele vai. Porque a vida vai guiar, a unção vai guiar ele. É o que está dizendo aqui. Ó, o 27. A parte um pouco mais assim. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então essa unção, ela vai nos manter, irmãos, guardados. Não é regra, não é doutrina, não é nada. É a unção, é a vida que nos mantém. É a vida. Por isso que, assim, esse salmo aqui, essa passagem aqui, quando você pega o ímpeto, aquele que está, sabe, são pessoas que estavam no meio do povo, obstinada por qualquer outra circunstância que não era o que o salmista estava vendo, que era a vida. Ele estava vendo a vida ali, claramente. Ele estava sendo grato pelo Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez por ele. Agora os obstinados, os ímpetos, toda aquela situação, não consegue jamais, irmão, compreender a profundidade do Evangelho. Ele vai ficar só na superficialidade. E, irmão, que tristeza é isso. Porque naquele dia, sabe o que vai acontecer? Ele vai se envergonhar quando vê o Senhor. Você estava lendo aí, eu fiquei... Entendeu? Quando ele olhar para o Senhor, ele vai ficar com vergonha. Mas aquele que foi guiado pela unção e pela vida, quando vê o Senhor, sabe o que vai acontecer? Uma atração. Uma atração. Como um imã vai ser atraído. Vai ver o Senhor e vai ser atraído. O Senhor vai atrair ele, ele vai atrair o Senhor, vai ser uma atração só. Por isso que você vê, eu vejo assim, uma visão muito pequena da questão do arrebatamento, porque não tem como quando a vida se manifestar esses que têm unção. É uma atração. É uma atração, irmãos. Falou isso, eu lembrei 2 textos que me chamaram a atenção. Um é: Deus revelou os seus feitos a Israel, mas a Moisés o seu caminho. Interessante, né? Porque o caminho fala da pessoa de Cristo, né? O caminho, a verdade e a vida. Então, assim, é o que o Paulo falou: o povo clamou por Adonis, a carne, o Senhor deu. Entendeu? O povo reclamava uma situação, muitas vezes, né, o Senhor concedia na sua soberania. Mas Moisés estava dentro daquela passagem que relata que buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, você pode encontrar muitas coisas, mas para me achar, eu tenho que ser a única coisa que você está procurando. É forte, né? Assim, né? Porque, eu quero isso, quero aquilo, como o povo colocou, como o povo que seguia Jesus também por causa do pão que ele multiplicou, e o próprio Senhor tenta alertar o povo em relação a isso, né? Não, tudo isso, amém, concedo. Mas se você quiser me achar, se você quiser me encontrar, você só pode estar procurando uma coisa: eu mesmo. Senão você não me acha. Então, assim, é um pouco... Por isso que às vezes esse discurso que o Senhor dava filtrava mesmo, né? Poxa, gente, eu multipliquei pão e tudo, mas qual é atrás
do pão que não perece, do pão que desceu do céu e toda aquela coisa. Poxa, dura esse discurso. Vocês não querem ir também com eles, não? Mas para onde nós vamos, Senhor? Se só Tu tens a palavra de vida eterna. Opa, a vida eterna. É o João sim. aí, né? Então assim, mas isso aí tudo bem, legal, também me preocupa algumas coisas, mas nesse quesito é só o Senhor. Eu não tenho como voltar para trás. É só o Senhor tem, né? E lembrei do Salmo 133, que diz como é precioso, né, que os irmãos vivam juntos em união, e como olha, no final ele assim, pois ali, né, separei aqui porque ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Opa, é uma bênção, calma aí. Não é aquela bênção. Não. É uma bênção diferente, é a bênção da vida. Opa, então há um propósito em nos reunir. Olha aí, a manifestação da vida do Filho de Deus, né? O Senhor, né, é uma bênção diferente, né? Mas olha que interessante, né? Que os irmãos precisam estar juntos em união, né? Então não pode ter uma questão da divisão, da mágoa, da... Uma característica, Rafa, assim, uma interpretação nossa, né? Uma característica que você vê do trabalhar do Senhor na vida de um discípulo é que ele trabalha muito devagar. Assim, devagar que eu digo, você vai ver Quase parando. É um trabalhar, irmão. Porque, olha só, você percebe que os discípulos, ele trabalhou 3 anos e meio com os discípulos. Não sei o tempo certo que ele começou a enviar os discípulos, não sei a ordem cronológica, de repente você pode saber. Mas você vê que para ele enviar os discípulos, ele teve que treinar os discípulos minuciosamente em muitas questões, teve um treinamento intenso. E você vê que num determinado ponto da caminhada do Senhor e os discípulos encontram alguém falando de Jesus, mas não estavam com Jesus. E já estavam pregando e expulsando o demônio. No nome do Senhor Jesus. E não estavam com o Senhor Jesus. Os discípulos que já estavam caminhando já há um bom tempo com o Senhor, ainda nem tinham começado o seu ministério. Porque o Senhor falou que eles ficassem em Jerusalém até que do alto seja revestido. E aqueles que estavam andando com o Senhor, irmão, demorou-se um tempo. Porque, irmão, a vida para formar o caráter, ela requer tempo. E é um trabalho muito minucioso, é um trabalho lindo e belo. Porque quando a vida transforma, ela transforma. Agora, irmão, se a obstinação do coração faz o moço até dar um salto gigante, sabe? Ele vai pregar para a multidão, para 300 mil pessoas, vai fazer um monte de coisa. Mas aí tá, a vida é um pouco mais diferente. Tá, o transformar da vida significa que o Senhor falou assim, significa que o Senhor repreendeu aquelas pessoas que estavam fazendo? Não. Qual foram as palavras seguintes do Senhor? Deixe-os. Quem não é contra nós é o quê? Por nós. Mas significa que eles estavam caminhando para isso aqui que o Salmo está falando, que será que eles eram aqueles que conheciam as profundezas? Será que eles conheciam as profundezas do Senhor? Ou os discípulos conheciam as suas profundezas, dos seus pensamentos? Sabe, irmão? Então, o trabalhar da vida é algo muito mais demorado. Às vezes você está ali com 2, 3 irmãos, 4, 5, 10, 20. Mas é aquilo ali, porque ele está formando o caráter de Cristo. Agora, aquela coisa que dá um salto, uma coisa muito... É porque ali tem alguma obstinação, um desejo, talvez, sabe? Eu lembrei de Jó, quando falou assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, né? E agora de ir contigo andar, né? Esse andar com o Senhor, isso então, faz assim, diferença, né? O discípulo, irmão, é um trabalhar de uma vida muito, sabe, muito gradual e uma graduação muito, sabe? No detalhe, né? Martelo batendo. Irmão, ele vai ganhando aquela realidade, sabe? Não é algo nada de... Sabe, o irmão aqui hoje é isso aqui, mas... Sabe, não duvido, quem sou eu? Como eu falei para vocês, é meu pensamento. Porque você vê isso, o Senhor trabalhando isso nos discípulos. Eu acho muito difícil esse deslanchar desse viver ser muito
Entendi. Eu posso estar errado. Não quero botar aqui que isso é uma... Não quero dogmatizar. Entendi. Não quero botar aqui, né? Mas é um regra. processo. Se parar para pensar assim, uns 15 anos lá de José, os 15 de Abraão, Você vê que o Senhor teve um processo os pra longos vida. anos de Davi, né? Não é? Não é algo, podia, é um processo, irmão. É um processo Ana. muito minucioso, muito, O próprio Jó mesmo. sabe? Jó. Então, assim, eu tenho muito temor quando eu vejo, isso assim, eu estou falando para a gente refletir, porque para a gente poder ver, até para eu mesmo, para eu analisar a obstinação do meu coração, sabe? Se é mesmo o Senhor. Porque se for mesmo o Senhor, é esse trabalho minucioso, irmão, devagarzinho, essa quebra, sabe, do vaso devagarzinho, é aquela coisa, o Senhor nos conquistando a cada dia. Senão, se há, sabe, alguma outra obstinação, nós também vamos ter. Mas ainda não é o Senhor. Sabe, a gente não é o Senhor. Então, quando o Senhor se manifestar, vai acontecer aquilo que João falou. Sabe? Ali eu achei profundo, Varão. Eu lembrei do Miguel lá em casa. Teve uma situação engraçada que a gente ria assim. Quando ele era pequeno, conta com 2, 3 anos, que ele trocou uma pipa com uma rabiola e um dezão lindo por uma caixinha de chiclete, né? Chegou em casa todo feliz. Mãe, olha aqui que eu consegui. Na verdade, ele deu alguma coisa de muito maior valor para aquela criança que já devia ter alguma maturidade, né? Isso. E ele pegou 2, 3 chicletes, né? Então, o fato de não conseguir discernir o valor das coisas, né? Traz vergonha depois. Né? É como você está procurando, mas quando o Senhor se manifestar, o que vai ser o que eu estou procurando em relação a Ele? Nada. E você olhar e ficar assim, caramba, toda a minha vida é dispensada em buscar uma obra própria, né? É uma vergonha, né? Como discípulo, né? Vai, lógico. É uma vergonha, né? Vai se envergonhar, porque não foi no tocante à unção. Né? Não é no tocante à unção, é no tocante a si. Aí quando se manifestar, assim, a palavra ontem me tocou muito, porque hoje mesmo eu fiquei refletindo um monte de coisa, assim, sabe? Que a gente não é conduzido pela unção. Eu fiquei refletindo, puxa, mas isso aqui, Senhor, será que eu sou? Aquilo ali, Senhor, isso aqui. Será que isso aqui eu... Sabe, né? Entendi, a reflexão. É o poder da palavra, gente, né? Serve para dividir as juntas das ligaduras e tal. Então, por isso que aí a gente está lendo agora só um minuto, tu está vendo esse moço aqui falando, ele está sendo grato, mas ao mesmo tempo ele coloca os teus pensamentos que profundos, né? Que é o 5 que você leu. O inípito não compreende, e o estulto não percebe isto. Rapaz, quer dizer, você não consegue perceber se você não estiver debaixo da unção. Você faz obstinadamente, sem perceber. Interessante que como você pode ter uma plateia de 300 pessoas e de repente só 2 está percebendo a unção ou não. Interessante isso. Isso é muito interessante. Engraçado que ontem, depois de eu compartilhar, o irmão estava refletindo sobre isso, né? E a gente estava conversando, nós dois. Aí me fez lembrar aquilo que você falou lá em 2008, lembra? Entendi. Por isso que eu voltei. Eu falei assim, caraca, o Rafa falou isso em 2008. Falei assim, caraca, cara, Obrigado, nosso coração. Cara, aquilo que a gente estiver buscando no nosso coração, cara, o Senhor vai suprir todo mundo. Supre, Ele é soberano. E essa reflexão, aí o irmão terminou de compartilhar e ele estava assim sentado e foi interessante a reflexão, né? Aí ele terminou e falou assim, irmão, estou preocupado, né? Aí eu falei assim, por quê, irmão? Ele falou assim, eu estou preocupado para saber se essa obra que eu tenho feito é minha ou é do Senhor. Vai ser coração quebrantado, entendeu? Ele falando isso, tenho preocupado de estar fazendo uma obra minha mesmo, entendeu? E estar perdendo tempo em fazer essa obra. Então, assim, essa, como o Paulo fala, essa reflexão diária, que meio que profunda, que por mais que a gente, né, mas sempre que se questionar nessa questão, né, nunca
Sim. Nunca fechar essa questão, a gente sempre está refletindo se o Senhor está falando com a gente em relação a isso, né? Sim. Está sempre nessa dispensação de que o dia que ele se manifestar, a gente seja atraído e não sinta vergonha, né? Sinta de que realmente, né, era o Senhor que a gente estava buscando esse tempo todo, né? Como lá quando o Senhor ressuscitou e Pedro é atraído ali, mesmo que nadando, mas ele vem rapidamente até o Senhor do barco, né? Ele não se liga muito para os peixes, mas ele... É porque, assim, a gente pode perceber o seguinte, vamos supor, tu já percebeu que quando você, por exemplo, percebe que você fez mal a alguém, né, ou que você tem alguma dúvida que você fez mal a alguém, você vê aquela pessoa, qual é a tendência natural sua? Você se envergonhar, você, né? É verdade, Não se sentir é? constrangido. Se sentir constrangido e você... Repara, você, olha, e aquela pessoa é pecadora, miserável. Você imagina quando o Senhor da verdade, irmão, se manifestar. Irmão, tem jeito, tudo que for, tudo vai ficar transparente. Porque a gente mesmo vai botar pra fora. Porque é a verdade. A verdade, irmão, quando você tá de cara pra verdade, não tem jeito. Vou dar um exemplo assim... Nunca vi acontecer, mas, por exemplo, uma pessoa que adultera, por exemplo, né? Uma pessoa que adultera e o cônjuge pega, o cara vai fazer o quê? A verdade está ali no constrangedor, não tem nem o que... Não tem o que falar. Você não tem nem o que reivindicar. O cara com a mão lá roubando. O cara você vai ficar... O flagrante flagrante do roubo, hoje em dia tem muito, né? Por causa das câmeras. Então o cara pega ali, você vai falar o quê? Da imagem está dizendo. Você não tem o que falar. Entende? Então, irmão, isso assim, uma coisa bem pra gente... Quando chegar diante do Senhor, as obras, irmão, que a gente está fazendo que são nossas, a gente vai se... Queima como palha. O Senhor fala assim, ó, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Não é a ovelha de Pedro, é a ovelha do Senhor. A obra é dele, a ovelha é dele, é tudo dele. Então quando a gente se apropria de algo que não é nosso, a gente vai se envergonhar. Se eu chegar e falar assim, pô, aquela camisa ali é minha, eu peguei, é minha. Daqui a pouco o Xande vai passar na rua e me veio com a camisa dele. Não vou. E aí? Vergonha. Vergonha. Porque a camisa não é minha, a camisa do Xande. A obra é do Senhor. Se eu me aposto da obra, eu vou me envergonhar diante do Senhor. Isso só no aspecto da obra. Imagina, irmão, olha a responsabilidade. Por isso que esse irmão ficou, porque, irmão, você tem essa preocupação. Hoje mesmo eu passei o dia e falei, Senhor, o que sabe, o que porque, irmão, a gente precisa ser atraído pela unção, porque a unção precisa nos conduzir. Né? Por isso que nós estamos falando assim, uma questão de vencedores. Não estamos falando aqui nem de pecado, situação relacionada ao pecado, situação... A transgressão pontual. Não. Foi uma situação mesmo de, sabe? Então, a gente precisa... Isso precisa ser refletido no... Sabe? Engraçado que o Adão contempla a sua própria obra, né? Aquele Nabucodonosor muito engraçado. Olha a grande Babilônia que eu fiz, né? Para minha glória. É isso que ele fala lá no texto de Daniel. O Adão contempla a sua obra, né? Mas o homem redimido contempla os feitos do Senhor. Ele está olhando a obra redentora, aquela provisão da cruz, né? Ele olha para a obra que o Criador fez, né? Com a sua própria mão. Não tinha ninguém que pudesse fazer, nem um justo. Então eu estiquei meu braço de salvação e executei essa obra, né? Fala Isaías, né? Falando a respeito que ele está vendo o Senhor fazendo isso, né? Isso traz também um temor, um quebrantamento de não tocar, né, na obra do Senhor, como o caso de Davi, que mesmo, você vê que é uma coisa que mesmo o coração temente, o coração assim que busca o Senhor, pode se deparar com essa questão. Porque Davi, um homem segundo o coração de Deus e temente, e tentando ali, na verdade, buscar a restauração de Israel, né?
a intenção em si de trazer a arca da casa de Obed-edom para Jerusalém era lícita, né? Era simplesmente quebrar a questão de não ter aquela questão de clero e leigo e o povo poder adorar. A arca estava ali, amigo. O povo rodeava e adorava o Senhor, né? Mas aquela questão, né? A gente pode se preocupar com a obra, a gente pode, né, sofrer as retaliações dela, né? Mas essa linha muito tênue, como o Pablo falou, de que isso não significa que a gente pode tocar nela, né? Usar pagou com a própria vida. Quando tocou e Davi se entristeceu profundamente, Senhor, por que o Senhor fez isso? Não, nós estamos fazendo a tua obra, estamos trazendo a arca, estamos, né? É uma coisa, né? Mas assim, ali o Senhor tratou com Davi e depois ele, né? Obviamente a arca chegou a Jerusalém e o povo, né? As pessoas têm uma mania, não só com a obra de Deus, até com o trabalho, com tudo que elas vão fazendo conforme os anos e bem feito. Não estou falando mal feito, estou falando bem feito, feito com amor, com dedicação, de tomar para si, né? Aí é um grande problema na obra do Senhor você fazer isso. As pessoas tomam para si. É impressionante como você tem igreja aí que você nem entra, meu. Você nem entra se você não tiver agendado. Porque a palavra de ontem foi muito. E a gente está muito dentro da palavra de ontem. Você é tremendo. Aqui é o que o irmão Sérgio leu ontem em João Evangelho, capítulo 1. Olha que interessante, eu nunca tinha percebido isso aqui, né? Tá, fazia um tempo que eu já tinha percebido. João 1, quando fala aqui dos 2 discípulos, no João 1, 29, diz assim: no dia seguinte, viu João Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Aí, calma aí. Aqui, vamos ler o verso 36. É esse aqui, eis o Cordeiro de Deus. Verso 35. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram quem? Jesus. Quer dizer, eles entenderam que acabou a missão de João Batista, e agora entra o quê? O Senhor. Então, muitas das vezes, a gente não consegue perceber que acaba aquele... O Senhor acaba, não está mais falando agora, o Senhor está falando aqui, ó. Daqui a pouco o Senhor muda o jumento. Né? Eu gostei muito das pessoas como o Sérgio falou. Daqui a pouco o Senhor muda o jumento. Agora não é mais esse jumento, agora é esse jumento aqui. Agora não é mais esse, agora é esse aqui. Né? E aí o próprio João, não sei o que atrás, ó. Ele falou: este é a favor de quem eu disse, após mim, 30, veio um varão que tem a primazia, porque já existe antes de mim. João deu referência lá. E esses 2 discípulos aqui seguiram Jesus. Mas lá na frente a gente vai ver que tem aqueles outros que não seguiram os discípulos de João. E João continuou fazendo a obra e tinha discípulos seguindo ele. Mas aqui, ó, tem 2 que já largaram João e... Falou: calma aí, o negócio... Mas teve outros que continuaram com João lá. Esperou João ser preso. João já estava prestes a perder a cabeça. Aí ele vai interrogar, mandar: então, ó, se ele fizer isso, então... Vê lá e pergunta para ele se ele faz isso. Então você vai. Ela só esperou esse tempo todo. O tempo todo estava achando que o negócio ainda estava com o João. Não, acabou. Acabou ali. O jumento... Né, assim, embora que o Senhor não é o jumento. Entendi, só para a gente poder trazer uma referência. O Senhor é o Senhor, né? Então, assim, a gente precisa... Porque às vezes a gente vai... E porque aquele irmão ali tem uma... Sabe, uma boa palavra, porque aquele irmão cai e sai, e vai a turma seguindo o jumento. É verdade.
A turma seguindo o jumento, irmão. O Senhor, quando entra em Jerusalém, entra com o jumento, vai lá. E tem turma que... E a gente não precisa ver por onde que o Senhor está falando. Precisa ter essa... Calma aí, o Senhor, agora o Senhor está com esse aqui, ó. Essa aqui é a direção do Senhor, aqui, ó. Sabe? Porque aí olha o que é o problema, a gente ficar... Entende? Aí é onde a gente começa... Aí entra naquilo que você falou. Porque o irmão se apropria da obra de Deus. Porque ele começa a ter um zelo excessivo. Sabe? Começa a ter um zelo excessivo. Não, mas isso aqui foi o que fiz, eu que iniciei isso aqui, o que comecei é minha. Ciúme, né? Não, mas isso aqui é meu. Lembrei de uma irmã lá. A pessoa, não, isso aqui é... Vou te contar. Eu que comecei, a pessoa, não, Rafa, não pode não, porque isso aqui é meu. Que... Esse ciúme, ele pode, quando o extremo, né, aquilo que Jesus falou na parábola, né, que o Senhor botou aquela vinha para eles tomarem conta, eles começaram a tomar conta e acharam que era o dono da vinha. Aí o Senhor mandou alguns servos, que eram os profetas, e eles apedrejaram. Aí ele conta na palavra, vou mandar meu filho, porque a meu filho eles respeitarão. E quando chega o filho, olha o pensamento daqueles. Ele é o filho. Se ele chegar, a gente perde a vinha. E aí eles matam o filho para não perder a vinha que eles achavam dono. Aí no final Jesus fala assim, quando o dono da vinha chegar, o que será desses homens os quais estão arrendados a vinha? Né? O que espera eles, né? O Senhor fala. Uma situação que o zelo pode chegar a esse ponto, né? Agora, essa vinha tem um significado hoje, assim, neopentecostal, muito interessante, né? A vinha é justamente o que eles estão fazendo com as igrejas, né? Aquele espírito de faraó, né? que eles praticam há muitas décadas, né? Tomando para si a obra do Senhor, Lembra o sonho do pai da Adriana? Acumulando riquezas. Né? Você vê que essa vinha tem, para mim, tem essa relação com essa realidade que a gente está vendo. Tu lembra do sonho do pai da Adriana? Lembro. Que ele via, o senhor já de idade, um irmão assim mais maduro, via um monte, assim, muitos irmãos, assim, muito arrumados, embecados de paletó e gravata, andando em direção, e tinha uma torre, assim, muito alta, quase tocava o céu. E ele estava andando na outra direção, ele parava e pensava assim, meu Deus, Deus está errado, porque todo mundo está andando para lá. Aí na hora que ele decidia andar como a turma estava andando, aí isso no sonho dele, ele viu o Senhor pegar ele, assim, e levar ele no alto do monte. E falava assim, não, meu servo, esses homens estão andando para aquela obra que os homens estão fazendo para chegar ao céu. Agora, olha o que eu vou fazer com a obra dos homens. Aí ele vinha aquele, tipo um dedo, um raio, né, que vinha do céu e desmoronava aquilo tudinho lá. Ele acordou assustado, ligou para o filho dele, lembra, e falou assim, olha, eu já sou idoso, eu não vou... Mas meu filho, vigia, fica esperto. Anda na contramão, Anda né? na contramão, é. Anda com o Senhor, né? Anda com o Senhor, anda na contramão. Né? Vale mais a pena, Muito né? mais. O interessante é que ele, às vezes parece, né? O ímpio brota como a erva e floresce. Às vezes no meio mesmo de Israel, né? Mas ele diz assim, pois tu, Senhor, eles serão destruídos, pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. Então ele sabe quem está sentado no trono. Sabe? Ele está contemplando isso, ele sabe que tem alguém assentado no trono e ele conhece esse alguém que está assentado no trono, né? Então essa ideia de valor, eu fiquei outro dia lá com os meninos pensando isso. Esse é muito interessante realmente, né? Dessa questão da gente ver, dos olhos, né? Dos olhos. Daquele homem que era cego de nascença e que o Senhor curou ele, os fariseus ficaram interrogando ele, né? Cara, eu não sei, eu só sei que eu era cego, agora eu vejo, né? Que eles queriam tentar achar alguma explicação, né? Tentar de alguma forma anular, né? Aquele feito do Senhor, né? Uma explicação. E é bonito que depois o Senhor encontra ele, o cego, né? Mais na frente. Diz assim, você crê no Filho do Homem? E aí o cego diz para ele, mostra-me, para que eu saiba quem é.
é quem você está vendo diante de você. Aí diz que ele creu e adorou o Senhor. É lindo ele. Então, assim, é essa questão da visão de que Adão estava lá dentro do jardim e tinha acesso à árvore da vida e nunca comeu dela. E assim, comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. E isso fez que, pela graça do Senhor, o Senhor, né, retirou Adão daquela situação, e uma grande obra que o Senhor fez, né, tirar a gente dali e cercar. Irmãos, mas aquela árvore que realmente é o que tem valor, no sentido assim, é uma pessoa que, da vida, aquela árvore veio até nós. Aquela árvore se tornou um homem e veio até nós. E aquela árvore fica diante da gente quando o Evangelho é pregado, dizendo: e aí, você vai pegar o fruto e comer? Qual a escolha que você vai fazer? A vida eterna está diante de você. João, quem tem o filho tem a vida. A vida, a árvore, está aqui. Para você comer. Você não pode entrar lá, mas a árvore pode sair de lá e vir até o meio dos homens e se manifestar como vida, como o primeiro capítulo, né? Ele era a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. João dando testemunho do Filho mesmo, né? E isso só se vê quando contempla o Senhor, né? Como o salmista aqui, que está olhando para o Senhor, que está olhando para essa luz, que está olhando para essa vida, que está olhando para esse pão, que está olhando para essa água lá, como na beira do poço, lá com a mulher samaritana, né? Então ele diz assim: tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem e derramaste sobre mim um óleo novo. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos e os meus ouvidos escutaram a debanda dos malfeitores, dos maldosos agressores. Você vê que ele fala isso como uma consequência, mas dá para perceber que o centro não são essas questões para ele, né? Ele diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Olha que interessante. O fato de estar plantado na casa, de estar arraigado, de fazer parte, né? Não é ir na casa do Senhor. Não é ir, é estar, é ser, é estar arraigado, né? Isso para ele, caramba, olha só, isso justo, isso faz sentido, né? O justo pode crescer como uma erva que está bombando e tudo, mas o que tem valor, né? Isso tem valor. Ele diz assim: mesmo na velhice darão fruto, eles permanecerão viçosos ou com a seiva. Olha a questão da vida. O Senhor falou: sem mim nada podeis fazer, né? Mas se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, olha só a questão então da seiva, da vida do Senhor, podendo passar na vida de um discípulo. E a gente vê Paulo comentando isso mais na frente a respeito dos frutos do Espírito. O fruto não é nosso, né? Do Espírito. Quer dizer, o fruto está pendurado aqui na nossa vida, né? Mas não é nosso, né? Mas a vida passou por nós. Está em nós. Aquele exemplo de Pedro, Rafa, assim, que a sombra de Pedro curava. E por que a sombra de Pedro curava? Isso que as pessoas não entendem, irmão. Acha que era poder de Pedro. Acha que o homem era um homem cheio de poder. Não é isso. Sabe o que é? O testemunho da vida do Senhor era tão grande na vida de Pedro. Já tinha trabalhado ao ponto que não é uma questão de você botar a mão e clamar o nome de Jesus para essa pessoa ser curada, não, irmão. É uma questão do testemunho da vida de Deus. Irmãos, eu creio que nos últimos dias a sombra vai curar, mas não é por causa do propósito da obra de um homem de querer curar pessoas, não. É porque o testemunho vai ser tão real da presença do Senhor na vida dos últimos irmãos, assim, que estão permanecendo, que vão permanecer firmes, que eles vão curar sem perceber. Só em passar a sombra dele, irmão, vai vir curando. Amém. Só em passar e nem vai perceber. Porque hoje as pessoas curam e sabem quem está curando, e ele percebe que está curando porque ele está clamando, está curando e está fazendo. Mas, irmão, não é isso o testemunho. Diz que é só na igreja dele que acontece. Não é isso o testemunho. O testemunho que o Senhor nos chamou é do tamanho da plenitude. É como aquela mulher que tinha o fluxo de sangue e tocou o Senhor. O Senhor não... E assim,
Sabe? Quantas pessoas que o Senhor passava ali ia curando e nem foi. Creio que muitas, irmãos. A sua vida. Então é esse o testemunho que o Senhor nos leva, sabe? Por isso que nessa velhice, vai ter irmãos que vai chegar nessa velhice, irmão, com essa seiva, mas com esse testemunho trabalhado. Porque estão plantados na casa do Senhor. Eles não estão indo à casa do Senhor. Eles não vão à casa do Senhor. Eles estão plantados na casa do Senhor. Então, por ele estar plantado na casa do Senhor, o testemunho do Senhor está sendo trabalhado. Está sendo edificado um caráter. Está sendo edificado um modelo. Irmão. E o cedro é o que você falou, é uma árvore aqui, ó. É muito imponente, mas leva muito tempo, né? Muito tempo ali, começa pequenininha. Ó, é um trabalhar de anos, irmãos. Mas também, irmão, quando o Senhor chega... para baixo. Ó, quando o Senhor chega, aí acontece o que acontecia a sombra de Pedro curar. Mas não é porque o foco não era curar. A gente tem, irmão, a gente precisa perder isso, que o foco não é a cura, não é a libertação, não é nada disso. O foco, embora que isso tudo pode vir no contexto, mas não é esse o objetivo da cura, da libertação. Se tem cura no nosso meio, se tem libertação, se tem, isso não importa. O que nós devemos nos importar é com a vida do Senhor. É com a edificação do caráter de Cristo em nós, sabe? Se a gente está plantado, arraigado, desejando esse Senhor. Irmão, entende? Aí você vai passar. Você vai passar de carro, de repente você vai chegar, você vai passar num bairro de carro. Não porque você é alguém, mas você vai passar e você de repente vai vir. Vai visitar alguém no hospital, outra pessoa que você nem me visitou, nem coragem. Visitou. Isso acontece. Entende? Então, assim, é esse testemunho de vida. Não é esse, sabe? Não é isso que a gente vê aí, irmão, sabe? Eu posso estar errado, sabe, irmão? Mas eu vejo a obra de Deus desse ponto de vista, sabe? Eu não vejo dessa coisa eloquente, essa coisa, sabe? Essa coisa assim... Não que não possa ter. Porque tudo pode a ter, maturidade. é a soberania do Senhor. Eu vejo até que possa ter. Possa ter, mas irmãos, será que está conhecendo a profundeza do Senhor? Que eu acho que... Porque o Senhor se preocupa muito mais com o obreiro do que com a obra. Ele faz porque a obstinação do coração daquele irmão era aquilo. Vê se os irmãos não entendem por que eu estou aqui. Sabe? Eu não estou aqui falando que não possa ter, porque o Senhor vai tirar proveito disso tudo. Mas será que esse irmão poderia conhecer a profundeza do Senhor? Que é muito mais rico para ele. É muito mais profundo para ele. Mas porque ele deseja fazer muita obra de Deus, deseja curar, deseja fazer um monte de coisa, deseja entrar em muitos lugares e fazer não sei o que, talvez ele vai ficar conhecendo só aquela superficialidade ali. Ó. Sabe? Eu volto a falar, isso é uma interpretação minha, da maneira como a gente vê, é a maneira como a gente assim, vê, né? Agora, lógico, o irmão vai atender o desejo, cada um vai atender o desejo do seu coração. Você falou isso, eu lembro muito daquele sonho que o Rick Joyner teve, né? Aquele irmão compartilhou isso, e como é que é interessante isso, né? Porque no sonho tinha uma montanha, e a base da montanha estava escrito de salvação, né? Ele via muitos irmãos ali e não prosseguia, não subiu a montanha, né, na visão. E aí tem várias situações que ele coloca, não dá para, bem resumido, até que ele buscando, mas tudo, o engraçado é que o sonho é realmente uma coisa que parece bem dentro da realidade da caminhada cristã, até que ele chega no topo, onde está o Senhor lá, né? E aí ele... Como é que tudo está no contexto, né? E aí o Senhor fala, agora você, né, desce de novo para ajudar teus irmãos lá. Não, eu vou descer. Os irmãos lá estão só com questão de salvação e tal, mas o Senhor fala para ele, mas você passou aquela base que tinha um irmão pelejando ali. Ou seja, chegou o evangelho a ele, porque de fato alguém falou. Então assim... Como é que Deus
É tremendo, Sim, né? é. O que o Paulo falou, o propósito final é você avançar. Vai. Alguns não desejaram, a gente não sabe como é isso, no coração não avançar, não sabe como, mas aquilo não elimina o fato de que muita gente está Tá. passando porque Sim. ouviu, né? Sim, como o senhor falou, Como quem você não é falou, contra nós é contra nós. essa questão que Deus vai Assim, mas usando, colaborando. isso, eu procuro motivar os irmãos, Ah, porque claro, o melhor é você conhecer esse. Ah, O melhor é lógico. você ser o discípulo. É a pedra de maior valor. Pô. Poxa. É isso aí. Porque aqui, olha só. Na velhice darão ainda frutos e serão cheios da seiva e de verdor. Irmão, dificilmente você pega um irmão desse, assim, que chega às vezes na altura da sua velhice, que emulou muito dessas questões e você pega que trabalhou muito, eu conheço muitas pessoas que trabalhou nessa obra gigante assim, fazendo muitos feitos grandiosos, não sei o que, hoje em dia o moço tá sabatinado, assim, Entendi. tá quase que louco. É. Ele não chegou na velhice nesse aqui, ó. Aí a gente tem outros irmãos que vai olhando para trás na história, pega um Tozer, né? Um André Que Moro, procurou a uma profundidade, ó. profundidade e encontrou essa A seiva. velhice dele, irmão, foi uma velhice rica. Foi verde, É isso aí. Ó. cheia de seiva. Entende? Então, assim, não é uma questão de que não possa, irmão, pode, faz, porque é o que o coração dele está obstinado a fazer. Mas se eu ver o irmão fazendo, eu vou desencorajar ele. Assim, vou querer trazer, irmão, olha pra tua velhice. Sabe? Não tira isso, porque a obstinação tem que ser o Senhor. Vai devagar, irmão. Freia esse carro. Uma Muito vez veloz. no hospital, eu passei por uma experiência muito Consegue interessante. entender? Tá entendendo? Entendo. Eu não tenho nada contra, mas assim, eu tenho dificuldade, porque eu vou ver que depois aquilo ali vai ter um baque. Ele vai ter uma pum! E, irmão, vai entrar num estado até de loucura. Quantas pessoas a gente encontra assim, servos de Deus, trabalham 30 anos. Conheço um irmão Ele que tá tá caminhando deprimido, comigo hoje, conhece hebraico e grego, não sei o quê. Tá tomando remédio, rapaz. Para um monte de coisa. Cheio de confusão. Por causa de quê? Porque ficou obstinado com um monte de coisa. Não foi com o Senhor. Aí não é a velhice dele, não é cheio de seiva e de verdor. Não é. Sim, temos Aí, deixa eu falar uma experiência. Uma vez no hospital, um evangelista, missionário, ele tinha rodado o mundo inteiro. Ele estava testemunhando a respeito dele, uma pessoa muito dedicada à obra do Senhor. Né? E ele estava muito revoltado com Deus, sabe? Muito triste, magoado com o Senhor. Né? E eu perguntei por que ele falou que ele não merecia, né, estar ali com aquela enfermidade, né, tendo que amputar o pé, né, que uma vez que a vida dele, né, foi uma vida de dedicação ao ministério, a tristeza no irmão, cara, não consegui fazer muita coisa por ele, nem o meu colega, né, a gente não conseguiu, um pouco assim, comecei a caminhar nessa obra, pegamos esse caso, né, e aquele irmão veio a falecer, cara, ele faleceu. Ele faleceu triste com Deus, mano. Faleceu triste com o Senhor. Esse é um ponto importante, né, pra gente refletir, cara, bem sério, né? Então, Se apropriou da obra do Senhor, né? Tem a ver isso que a gente está pensando. talvez Deus tenha permitido. Não, isso aí é uma enfermidade que eu vou te trazer para mim, porque esse é o meu tempo. Para entender também isso é difícil, né? Um outro aspecto, né? Na verdade, Vai dar ele teria muito que ter difícil. entendido isso lá atrás, irmão. Porque ele teria que ter buscado o Senhor mostraria para ele. Eu não sei se foi Jimmy Wycliffe, agora me falou a memória, tá gravando, eu vou até depois corrigir. Mas teve um irmão que teve essa compreensão, no testemunho final dele é muito bonito. Que ele era um irmão muito usado com essa questão da cura, embora ele era um irmão muito cristocêntrico na questão do Senhor, do fundamento. E quando chega próximo da sua velhice, ele era uma pessoa muito de oração e tal, muito na sua casa e tudo, e ele começa a receber muitas cartas. E ele está com o irmão mais novo, que acho que o irmão escreve a biografia dele.
E quando ele pega, cheio de carta de convite para ele ir para congresso, não sei o que, barará, ele chora. E o irmão perguntou assim, por que você está chorando, irmão? Ele vira assim, o Senhor vai ter que me levar. Porque eles não estão entendendo. Eles não estão entendendo. O Senhor vai me levar. Eles não estão entendendo. Porque não é para isso. Então os irmãos não compreendiam o encargo daquele irmão. O irmão entristeceu porque começou a ver que ele poderia ser um tropeço dentro da obra e teve a compreensão, não de forma triste, mas assim, o Senhor vai ter que me levar, o Senhor vai ter que me tirar, porque eu não... É mais sensato. É mais sensato, mas a maturidade dele, talvez porque ele, no seu passado, buscou essa seiva, buscou essa essência para entender. Senão ele tinha partido e estado aí nos congressos igual um maluco e tal, né? Acho que a resposta desse questionamento, Xande, está no último versículo, quando ele diz que tudo isso é para proclamar que o Senhor é justo. Mas como eu vou dizer que Deus é justo se eu uso a minha justiça própria para avaliar os feitos do Senhor? Para dizer o que eu acho justo, o que é justo, o que não é justo. Deus fala comigo, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Se eu durante toda a minha vida não parei para contemplar a obra da mão do Senhor, para aprender dele, para buscar o seu reino e a sua justiça, deixando a minha de lado, como é que eu vou proclamar agora que esse Deus é justo na minha velhice? Se eu mesmo, ainda de forma oculta dentro do meu coração, acho que há injustiças na minha vida. Deus é injusto, né? Acho que certas coisas não foram muito bem pontuadas. Como eu vou declarar isso? Não vou ter como declarar se não conseguir abrir mão de que isso é uma visão pessoal minha, que tem que sair frente à justiça do Senhor e do seu reino. Isso é até difícil de explicar. Não, a gente está falando aqui, né? Não compartilhar assim, no entendimento assim de que o Senhor acrescente a cada um de nós, né? Quando cada um retorna nas nossas casas, como diz o Xande. Mas assim, ele diz aqui, ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Mas a gente lê um salmo do Asaf aqui há alguns meses atrás, em crise pessoal, porque os filhos dos ímpios eram gordinhos e comiam bem, irmão, e estavam em boas escolas, e é dele. Injusto. Mas não existia, no coração dele existia uma declaração da injustiça. E quantas vezes muitos servos de Deus do passado tiveram esse grito dentro do coração, e as ferramentas que o Senhor usa para tirar isso que pode nos atrasar na sua obra, esse sentimento de, calma aí, mas, cara, se eu estou achando que é injusto é porque eu estou olhando para mim. É porque é Adão que tem esse ponto de vista, é a minha justiça. Senhor, ainda que eu não compreenda, assim, os teus caminhos são mais elevados do que os meus caminhos. A tua justiça é a justiça, a minha trapo de imundícia. Então, a hora que eu abro mão disso, de tentar entender, poxa, eu não tenho capacidade para me colocar no lugar desse irmão, porque, poxa, só o irmão sabe a dor e eu não tenho como medir a dor de alguém do pé, mas olhando, pensa o que Eliseu deve ter passado, porque Eliseu morreu enfermo, e ele fez o dobro de milagres que Elias. Ele morreu na sua enfermidade. O que deve ser para aquele homem que Israel considerava o próprio poder de Deus manifesto, que levantava morto, que fazia o soldado todo da Síria ficar cego, entendeu? Que orava para o servo dele, Deus abrir, ele viu os anjos do céu. Para alguém que estava assim, ó, tete a tete com Deus, o que deve ser para um irmão desse padecer na sua enfermidade? Olha os caminhos de Deus, como é que são diferentes, né? Do nosso, você acha assim, não, porque agora, meu irmão, eu estou na obra e pá, e Deus abrindo, e revelação e tal, ou uma espécie de Paulo assim, caraca. A morte do Senhor Jesus é uma injustiça, né? O cara sem pecado nenhum. Assim, a pessoa se comparar, poxa, mas eu fiz o tempo todo a tua obra e tal, e eu morri aqui agora, imagina. Eu só falei o que o pai mandou falar e só fiz o que eu vi meu pai fazer e terminei daquele jeito. É. E aí? Você fala pra esse irmão, fala assim, Paulo no você tá faltando olhar pro Senhor, porque a morte do Senhor foi justa?
Eu não vi nenhuma justiça nisso. Tu viu aquele irmão que antes de morrer falou Eu assim, não vi justiça na morte do Senhor. Se alguém vê, não fala. Eu não vi. Ele é a nossa justiça. Ele, poxa. aquele irmão que morreu, Ele padeceu, sofreu injustiça para nos justificar. Olha só que coisa grande. o irmão faleceu, né? E Ai, falou meu assim, você não... Ele tava com câncer, né? E o pastor foi lá orar por ele, chorou muito por ele, e tentou orar para curar ele, né? Tu lembra disso, Rafael? E ele falou assim, irmão, não ora por mim não. Por quê? Eu não concordo com a sua oração não. Esse câncer é a minha limusine. Ela vai me levar para o céu. É isso aí. É a minha hora para ser. Encontrar com o Senhor. Você fica em realidade, né? Que Poxa, só a tia da Flávia, rapaz, eu tava visitando ela toda semana lá no Inca. Irmão, que coisa linda. Sabe, ela sabia que aquele estava comendo. Ela falava assim pra gente, eu estou me preparando, o Senhor está me adornando, me preparando para eu me encontrar com Ele. Os olhos dela assim, cheios de lágrimas, assim, alegre com o Senhor. Foi, mano. Olha que lindo. Que lindo. Fala, irmão, olha que aquilo ali impactou a Flávia, me impactou. O tio da Flávia também. Todo mundo que conviveu ali com ela naqueles momentos ali. Da vida do Senhor. Eu falava assim, minha vida, a gente está indo lá visitar a tua tia, mas a gente está indo lá até desfrutar, né, junto com ela daquele momento que o Senhor está preparando ela para levar ela. Eu vi assim claramente que o Senhor estava preparando ela. Era aquela direção. E ela também tinha essa convicção, claro. O Senhor está me preparando. Eu estou sendo preparada para encontrar com o meu Senhor. Aí é isso aqui, ó. Esse 14 aqui cativa meu coração, porque na nossa velhice a gente tá, irmão, cheio de verdor, alegre. Porque o ímpio, quando está prestes a morrer, ele, na velhice, né, ele fica preocupado porque está chegando a hora da morte dele, e ele tá... E o coração já tá parando e não sei o que, e começa aquele desespero. Às vezes ele para refletir que o que ele precisa agora é a vida. O homem chega diante da morte, né? Ele vê que ele é pobre, não tem R$1 no bolso, assim, R$1 espiritual. Eu lembrei aqui de uma colocação de Pedro também, depois desse tratamento dele, que ele diz assim para os irmãos, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Ou seja, isso aí é normal. O bicho está pegando a chapa quente. Mas alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, também, vocês exultem com grande alegria, diferente da vergonha, né? Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em um negócio alheio. Contudo, se sofre, como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Eu acho isso... Isso é o quê? 1 Pedro? 1 Pedro 4, né? É aquela compreensão que ele está tentando agora, depois de maduro, dividir com os irmãos que são mais novos, né? Irmão, não estranha, fogo ardente, provação, sofrimento, né? Entende que você está, à medida que o Senhor vai permitindo que você padeça o sofrimento que ele teve, compartilhando contigo isso, né? Há um peso de glória nisso, né? Vai ser aquele, né, o imã lá que foi falado, né? Vai ser atraído. Eu ia pedir uma oração para vocês, por mim. Sentindo de vocês orarem por mim. Nossa, acho que tá. Depois não esquece